Vamos conversar um pouquinho sobre Microsoft Excel. Isso mesmo, uma questão bem interessante de uma função muito comum levado para as provas cuja banca é Vunesp. Então vamos lá. Essa questão ela veio para a gente proposta pela Vunesp na prefeitura de Jundiaí em 2022, e a Vunesp disse o seguinte: tem-se a seguinte planilha criada lá no Microsoft Excel versão 2016. Essa questão para a versão 365, ela continua tendo o mesmo foco, não muda a sua leitura e interpretação, e logo também não muda o resultado. E aqui nós temos uma estrutura de conteúdo com datas. Então, nós temos 11/10 de 2021, 1/7 de 2021, 7/3 de 2021, 14/6 de 2021, 5/3 de 2021 e 1/12 de 2021. Considerando que lá na célula 4, então lá na nossa célula, coluna A, linha 4, possuindo aqui no caso a mesma formatação, então a nossa formatação aqui é uma formatação para data. Assinale a alternativa com a resposta quando o usuário insere lá na célula 4 o conteúdo, que no caso é uma fórmula, e a Vunesp pede o resultado. Então, o que, que nós vamos trabalhar aqui? Nós temos aqui para nós a função maior. A função maior, só para lembrar aqui, a gente vai fazendo aqui algumas observações importantes. A função maior, ela tem a sua seguinte sintaxe. Dentro do parênteses, ela pede que se estabeleça uma matriz. Para nós, essa matriz é o intervalo onde a estrutura da planilha vai buscar esse maior valor. Então, essa matriz apresentada é o intervalo para nós da célula A1, dois pontos, que é o nosso até a célula C2. Então, aqui para nós estamos falando da matriz. Então, esse intervalo aqui para nós, que na verdade é o nosso intervalo de células, nós estamos conduzindo a nossa matriz. Depois da matriz, nós temos um valor chamado de valor K, que ele representa o késimo valor dentro dessa matriz. É importante também lembrar que a função maior, a função menor, pertence à categoria para nós de estatística. Então, lá na guia fórmula, grupo para nós, biblioteca de funções, nós temos a categoria de estatística e lá nós vamos encontrar a função maior. Esse valor K para nós, ele representa de uma forma simples para todos trazerem aí de forma efetiva para as provas, ele representa para nós uma ordem dentro dessa matriz para trazer como resultado este maior valor. E para essa ordem, para esse valor K na fórmula, nós temos o número 1. Então, o que a fórmula está dizendo para nós? Olha, me traga como resposta o primeiro maior valor presente no intervalo de A1 até C2. Só que este valor que nós temos é um valor o que para nós? É um valor data. Lembrar que todo o conteúdo inserido em uma célula é um valor. Então, o valor inserido dentro dessas células, ou seja, nessa matriz, neste intervalo, é um valor data. E para a gente trabalhar, vou colocar aqui, com a maior data, por exemplo, a gente vai observar a mais o que para nós? A mais recente. Se for para trabalhar com a função menor, ou seja, trazendo o valor data, a menor data será
A mais o que para nós? A mais antiga. Então, se a gente está falando da maior data, no caso, nosso valor nessa questão é data, então a maior data é a mais recente. Então, nós temos aqui, ó, 11 do 10, 1 do 7, então comparando 11 do 10 e 1 do 7, ou seja, essa para nós já caiu fora. 7 do 3, então para nós também já caiu fora. 14 do 6 também já caiu fora. Ó, comparando, por enquanto, 11 do 10 é a mais recente. 5 do 3 também caiu fora. Agora nós temos 1 do 12. Aqui nós temos 11 do 10 e 1 do 12. Então, 11 do 10 está fora. Como compreende, né, todo o intervalo da matriz, que é A1 até C2, o resultado para nós, vamos trabalhar aqui, olha, o resultado para nós será a data, o que para nós? A data mais recente. E a data, nesse caso, mais recente é quem para nós? É a data 1/12/2021. Então, questãozinha interessante, porque aqui a gente tem um valor que é data, para que você possa inserir nos seus estudos, ok? Muito bom. Quero pedir para todos vocês se inscrever aqui no canal, porque tem muito conteúdo bacana para colaborar com os seus estudos, ok? Isso. E a gente vai se encontrar em um outro momento para falar sobre outros assuntos. Tchau.